Lucas, capítulo 15, verso 11. Verso 11 diz assim, vamos orar. Oremos. Querido Senhor, a Tua palavra está aberta, e para que a gente possa entender ela da melhor forma, precisamos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Amém. E diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. A este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijassemos e nos alegrassemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Certo homem tinha quantos filhos? Quantos? 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Ou seja, ele pediu a herança dele. A herança só é dada quando alguém morre. Ou seja, a partir do momento que ele disse, Pai, me dá minha herança, ele disse, Pai, morre. E isso é uma ofensa. A gente dá para perceber como ficou a cara daquele pai naquele momento. Então, naquele momento, aquele filho pegou e partiu para uma terra distante, onde lá ele dissipou todos os seus bens, toda a sua herança ele gastou. Ele não teve sabedoria. E o filho mais velho ele vai dizer que ele gastou
Gastou como bem entender. Pronto. Então ele gastou como bem entender, da maneira que ele quis. Só que de repente sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar uma necessidade tão grande que ele começou a desejar comida de porco. Diga isso. Desejar comida de porcos. E sabe qual é o interessante disso? É que o quê? O porco ele come aonde? Aonde? No chão, né? E o filho? Aonde? Na mesa. E a ideia do inimigo é o quê? É te arrancar da mesa e te fazer comer no chão. E a ideia do pai? É te tirar do chão e te fazer você voltar a comer na mesa. E naquele momento, ele começou a passar tanta aquela necessidade que ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu? Então trata-me como um dos teus trabalhadores. E naquele momento o filho ele se arrependeu. E ele voltou. E ele voltando para casa, o pai o avistou de longe. E quando o pai o avistou, ele correu, abraçou e o beijou. Sabe o interessante aí é que no Oriente Médio, um senhor de idade ele não comia, porque era desonroso. Mas quando ele viu seu filho voltando para casa, ele não pensou duas vezes. Ele apenas correu, abraçou e o beijou. E ele mandou matar para ele um novilho cevado. Mandou trazer a melhor roupa, mandou trazer um anel, sandálias. Não é simplesmente eu dizer para você: vai tirar essa roupa porque ele está suja. Não. O que ele estava passando ali para a gente é que o quê? Era um gesto de honra. Ou seja, ele é o meu filho, ele não é o meu servo. Ele voltou, ele fez tudo isso, ele não questionou, o pai não questionou as atitudes do filho, porque ele poderia. Imagine você, seu filho sair, voltar, você ia dizer o quê? Aí ninguém sabe, né? Gastou tudo que tinha, mas a atitude do pai foi muito interessante. Então foi um gesto de honra, ou seja, este é o meu filho e não meu servo. De acordo com Gálatas, verso 4, capítulo 4, verso 7, diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E naquele momento, o irmão mais velho chegou. Ele ouviu músicas e danças e ele se indignou. Ou seja, ele voltou, ele saiu para gastar tudo. Quando voltou, o mais velho não aceitou. Você no lugar dele ficaria indignado? Não. Você ia se sincero. Ficaria, eu também ficaria. Ele ficou indignado. Aí ele disse assim, e ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E ele disse: há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para me alegrar com meus amigos. É engraçado ele falar cabrito, né? Vem, porém, esse teu filho. Ele não disse esse meu irmão. Ou seja, a consideração aí já não tinha mais. Esse teu filho que gastou tudo com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado. Só que o pai ele responde: filho, tudo que é meu é teu. E era preciso que a gente se regozijasse, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Parece que essa história ela não tem fim. Acabou aqui, mas cadê o fim dessa história? Eu pergunto a vocês, qual é a primeira palavra que começa essa parábola?
Olhem para a Bíblia de vocês. Qual é a primeira palavra? Contínuo. Se continuou, deduz que tem alguma coisa a mais ou antes. Deduz que tem alguma coisa. Ou seja, se a irmã Quitéria está falando uma coisa, aí a irmã Elijane diz: então vamos continuar assim. Ou seja, teve alguma coisa antes. Ela falou alguma coisa. E o que tem antes aí é o quê? A parábola da dracma perdida. E o que é dracma? Moeda. Diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dracma é o quê? Moeda. Essa moeda se perdeu aonde? Aonde? Dentro de casa. Então ela pegou uma candeia, acendeu, varreu, achou. Quando achou, se alegrou e foi comemorar com as amigas e vizinhas. Só que tem um fato interessante também. Qual é a primeira palavra que começa? Qual é a primeira palavra que começa essa parábola? Ou qual é a mulher? Ou. Conjunção alternativa, ou seja, tem alguma coisa antes. Tem alguma coisa antes. E o que tem antes? A parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa ovelha, ela se perdeu aonde? 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 No rebanho? Aonde? Se perdeu no rebanho. Ele quis dizer se perdeu no rebanho. Ela se perdeu no deserto. Então esse homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma no deserto, deixou as 99 e foi em busca de uma. Quando achou, colocou no ombro e foi se alegrar com seus amigos. E o Senhor, ele termina novamente dizendo que haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas tem um fato interessante também. Qual é a primeira palavra que começa essa parábola? Primeira palavra. Bíblia na mão está aí. Então o que? Deduz que tem alguma coisa? E finalmente o contexto está aqui. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja que essa parábola ela foi contada em uma porta de uma casa. Ou seja, Jesus estava dentro, com publicano e pecadores comendo. Aí chega os escribas e fariseus murmurando. Jesus simplesmente levanta, vai lá: vocês não vão entrar não? E eles murmuram: o Senhor come com publicano e pecadores? Aí ele diz assim: eu vou contar 3 historinhas para vocês. Posso? E eles dizem: pode. Aí ele começa a parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma,
a parábola do filho pródigo. E sabe qual é interessante aí? É que, voltando à ovelha, a ovelha sabe que está perdida? Não. Sabe que ela acaba de ajudar ele. Ela começou a errar, desesperada. Depois que ela ficou sozinha, com certeza ela ficou desesperada. Ovelha sabe que está perdida. Cachorro sabe que está perdido. Até formiga sabe. Quando tem aquela fuleirinha, você faz um risco assim, fica tudo doido, vai lá pra cá, né? Sabe que está perdida. Ele sabe se as pessoas não rebanham, ela fica. E ela se perdeu onde? Aonde? Fora de. Ou seja, tem a realidade de alguém. Tem a realidade de alguém que está perdido fora de casa. Que sabe que está perdido fora de casa. A dracma que se perdeu dentro de casa. Dracma sabe que está perdida. Dracma é o quê? Moeda. Sabe que está perdida? Porque não tem consciência, né? Mas se perdeu aonde? Dentro de casa. A realidade de alguém que está perdido dentro de casa. Está perdido dentro de casa, mas não sabe que está perdido. E a parábola do filho pródigo. De um pai e seus 2 filhos perdidos. Um fora e o outro dentro. Mas por que o outro estava perdido? O de dentro de casa. Simples. Ele também recebeu a herança. Verso 1 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, está no plural. Ele também recebeu a herança. Só que ele ficou em silêncio. Ele poderia dizer o quê? Ele poderia repreender o irmão dele naquele momento. Mas ele ficou em silêncio. Sabe que muitas das vezes é que eu acho que a sinceridade de um ser humano assim, quando ele é sincero, ele ofende menos a Deus. Veja que esse irmão mais novo, mais moço, ele era sincero com seus sentimentos. Ele tinha um problema com o pai. Só que o filho mais velho, ele também tinha. Mas ele fingia que não tinha. Ele fingia que não tinha. E quando seu irmão mais moço sai, quando ele volta, ele não aceita mais. Sabe o que é que eu não sei com qual você se identifica? Se é com a ovelha perdida, se é com a dracma perdida, se é com o filho mais moço ou o filho mais velho. Mas eu sei de uma coisa: que seja perdido fora ou dentro, eu sei que tem alguém que está à minha procura. Eu sei que tem alguém que quer salvar você. E uma vez que você foi salvo, dê a oportunidade da graça de Deus salvar outra pessoa também. Não fica aí fora murmurando. Deixe Deus salvar o seu irmão também. Amém. É simples. Entenderam? E essa parábola, ela não é sobre o filho pródigo, mas é sobre um pai amoroso e seus 2 filhos perdidos. Por mais que a gente seja pecadores, errantes, porque toda hora a gente erra, mas Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você. Amém. Que Deus nos abençoe e que você possa ter entendido a palavra de Deus. Vamos louvar o hino agora. Eu não posso deixar de falar que Jesus, ele está voltando. Eu sempre vou falar isso porque pode ser a qualquer momento. E eu quero te ver no céu. Todos nós lá, conversando.
e aos pés do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Senhor, a Tua palavra, ela foi pregada, Pai. Amém. Que Tua palavra, ela possa ser penetrada em vários corações. E que não fique só em nossos corações, mas que ela seja praticada, Pai. Amém. E que da mesma forma em que Tu nos salvaste, que a gente possa dar a oportunidade de nosso irmão ser salvo também. Amém. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua grande misericórdia. Obrigado por sempre estar de braços abertos, esperando por nós. Amém. Maravilhoso Tu és. Oramos a Ti, em nome de Jesus.